Olá, professor, professora, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Sérgio Alexandrino e você está no canal Voz e Vez do Professor. Neste canal, o nosso assunto é educação e no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês o material digital de 2024. Principalmente você, professor, que está começando, é bom você conhecer, explorar, veja como entrar, onde encontrar. Você vai usar o centro de mídias, né, para acessar esse material. Acesse antes de acessar na sala de aula, não deixe para acessar na última hora, para você saber o que é que você está fazendo e já resolveu o exercício que tiver para resolver lá. Se você errar o exercício na sala de aula, você vai ter problema com a sala o resto do ano. Então, prepara a aula, dá uma olhada, veja aí como é que acessa. Boa sorte para você esse ano. Né, o material digital aula a aula dos novos componentes aí do primeiro semestre, né, os novos componentes já estão publicados. Aliás, todos os componentes, né? Eu gostaria de mostrar aqui onde localizar isso lá no repositório, né? Então, se você não acessou ainda, se puderem mostrar aqui a minha tela, por favor. Então, aqui na minha tela, a gente pode localizar isso lá no repositório, né? Então, lá no repositório, onde é que a gente localiza as aulas, né? Então, eu vou localizar uma aula aqui para a gente ver aqui, né? Então, estou aqui no repositório, vim aqui em materiais digitais, né? repositórios.educacam.sp.gov.br. Então, estou aqui em materiais digitais, estou selecionando 2024, vou selecionar aqui ensino médio, vou pegar aqui, segunda série, vou pegar um componente dos itinerários aqui, né? A gente lembrando que em relação ao ano anterior, né? Agora a gente tem um ganho grande, que é ter o material aula a aula para os componentes do itinerário, né? Então, eu vou pegar aqui um componente do itinerário, vou pegar biotecnologia aqui, e a gente já vai ter aqui, deixa eu fazer a pesquisa, e sabe, com ao vivo, né? Tudo atrasa, mas está aqui. Então, a gente tem aquele no formato, né? Em PDF, e temos aquele também em PPT, né? Então, vou baixar um aqui, e pronto, eu já tenho o nosso material aí da aula, né? O bom de você baixar ele, né? No formato aqui PPT, né? É que você pode baixar todos os recursos que foi preparado aqui para este formato, né? Então, não vai importante de você utilizar aqui, né? Pode mostrar minha aula aqui que eu baixei de biotecnologia, né? Para a gente começar a aula aí. Então, aqui já está a aula prontinha aí, ó, para usar, né? Aí, a aula na primeira aula de biotecnologia, né? Aula preparada pelo nosso time de currículo, muito bem preparada, pesquisada. Tá aí o material para a gente utilizar aí. Bom, aí uma outra coisa que eu queria mostrar aqui é onde é que você vai localizar a ementa aqui, né? Então, você viu aqui materiais digitais, a gente localizou as aulas, né? Então, você poderia localizar outras aulas de outros componentes, de outros anos séries. Aqui em acervo digital, é onde a gente vai localizar aqui a nossa ementa. Foi publicada agora dia 31, né? Deixa eu pesquisar ela aqui. Então, aqui está a ementa, né? Que foi publicada agora dia 31, para você acompanhar aí também, né? É uma versão preliminar, né? Então, tem alguns ajustes que serão feitos futuramente, mas você consegue observar aqui também de todos os componentes aí, anos finais e ensino médio. Aí. Então, é aqui, inicialmente, que a gente começa a nossa live, né? Onde localizar esses materiais. Já que falamos aqui um pouquinho, agora você sabe onde localizar os materiais, onde localizar as ementas, né? A gente começar falando um pouquinho sobre os materiais digitais lá com a Andréia, né? Andréia, fala um pouquinho para a gente dos materiais digitais, porque a galera está ansiosa também aqui dos materiais para os anos iniciais, né? Então, vamos lá, Fábio. Só antes de começar a falar dos materiais, lembrando que o escopo sequência também está disponibilizado dos anos iniciais ao ensino médio, né? E quando você mostrou a aula, você mostrou na versão PPT. É super importante que as escolas utilizem a versão PPT, porque nela, Fábio, nós temos vários recursos, como GIFs, por exemplo, no material de língua inglesa de anos iniciais nós temos áudio, então é importante priorizar o formato em PPT. Tá? Vamos lá? Conhecer um pouquinho dos nossos materiais, eu sei que os professores já conhecem bastante, mas nós vamos mostrar um pouco da estrutura dele, como que ele foi pensado e é organizado. Então, tanto o material de anos iniciais, finais e ensino médio, ele segue uma mesma estrutura
organizacional. Nós começamos sempre com os conteúdos e objetivos, né? E o conteúdos e objetivos, ele apresenta a aula, né? Os objetivos, o que será trabalhado naquela aula. Na próxima sessão, nós temos sempre o para começar, que é um momento que é contextualizado, tanto o tema, é um momento que o professor desperta o interesse dos estudantes sobre aquela temática, que ele ativa os conhecimentos prévios desses estudantes. Na sequência, nós temos sempre foco no conteúdo, que é para anos finais, ensino médio, e o que é para os anos iniciais. A sessão, ela apresenta o conteúdo e explora os diálogos com os estudantes. Então, ela vai apresentar de forma conceitual todo o conteúdo que será tratado naquela aula. Depois nós temos na prática, nos finais do ensino médio, praticando para os anos iniciais, que são atividades que permitem que o aluno mobilize, né, todos os conteúdos estudados de forma prática, onde ele vai exercitar o que ele aprendeu. Na sequência, o aplicando, sistematizando, que utilizam os conteúdos aprendidos em contextos diversificados, dando um novo entendimento, utilizando em outros contextos de uso daquele conteúdo. Anos iniciais, nós seguimos sempre essa organização. Anos finais, ele pode alterar um pouquinho a ordem, mesclar o que é com o praticando, mas anos iniciais a gente segue passo a passo. Temos também o que aprendemos hoje, que é aquela sessão que vai mostrar para o estudante, que vai consolidar, que vai sistematizar o que ele viu naquela aula. Então, é a consolidação das aprendizagens e conteúdos da aula. E nós temos a última sessão aqui apresentada, que aprofundando essa sessão é só para os anos iniciais do ensino fundamental. Ela trata de uma atividade sempre voltada para que o estudante faça com autonomia. Então, ele pode ter a ajuda de um adulto, mas a atividade é pensada para aquele aluno que não tem esse aporte de um adulto. Então, ele vai fazer com autonomia, ele vai poder fazer aquela atividade tranquilamente e colocar em prática os conhecimentos que ele aprendeu durante a aula. Essa é a estrutura das nossas aulas. Obrigada, André. Acho que deu para a gente aí, né? Um panorama geral aí dos materiais. Obrigado por você relembrar aí também do escopo sequência, né? Então, são materiais importantes aí para a gente estar utilizando nesse começo do ano, né? Lembrando, né? Esse ano, né? Estamos assim intensificando o incentivo à melhoria das aulas, né? Para que a gente consiga, né, nós, professores, apresentarmos uma melhor aula, né? E aí os materiais, né, são alguns dos recursos que estão sendo disponibilizados para que a gente consiga, assim, né, melhorar a qualidade das nossas aulas. Nós queremos sempre ampliar, né? A gente, quando vai para a sala de aula, a gente sempre quer dar uma aula melhor, né? E os materiais vão nos ajudar bastante nesse recurso. Obrigado, André, de nos ajudar aí a relembrar esses pontos aí. Bom, aí uma das ajudas também que a gente tem muito importante são as plataformas, né? Então, o professor vai ser incentivado muito a melhorar a qualidade da aula, e um recurso muito importante são as plataformas. E agora nós vamos falar aí um pouquinho das plataformas com o nosso Júlio. Nós vamos falar de uma plataforma específica, né, Júlio? Não, legal. Acho que só antes da gente entrar especificamente na plataforma, a gente precisa retomar só nos tipos de materiais que vão para os anos iniciais. Correto. E aí a plataforma é um dos recursos, né, curriculares que nós temos. Então acho que a Andrea cita aqui um pouquinho dos materiais que nós temos oficialmente chegando na rede, não é? Sim, posso fazer isso sim, com certeza. Vamos lá. Nos anos iniciais, nós não temos muitas diferenças dos materiais 2023 para 2024, mas tem alguns pontos que eu gostaria muito de deixar bem claro para a rede, para que eles possam efetivamente fazer o melhor uso dos materiais que nós estamos disponibilizando. Então, nós temos materiais tanto na versão impressa como digital. Na versão impressa, nós temos materiais de língua portuguesa e matemática, que se refere ao currículo em ação, de história, geografia, ciências, língua inglesa e tecnologia e inovação. Nós temos um material elaborado em consonância com o material digital. O material de língua portuguesa e matemática também é em consonância, mas eu vou explicar as especificidades deles na sequência. E temos o projeto de convivência, que é um material que
só temos na versão impressa. Esse material diferencial é que ele é impresso para o professor e para o estudante. Os outros materiais o professor recebe de forma digital para trabalhar em sua aula, né, para ministrar a sua aula, e o aluno tem a parte impressa desse material. Todo o material dos anos iniciais, ele conversa tanto a aula digital quanto o material impresso. No caso de língua portuguesa e matemática, nós temos algumas aulas inéditas, né, a mais além do material impresso. Então, isso é sinalizado no material digital. Por que nós temos essas aulas a mais? Porque nós pensamos uma cobertura de aulas. Cada componente tem uma cobertura nos anos iniciais diferenciada de aulas. Por exemplo, no caso de ciências e língua inglesa, arte, educação física, tem uma cobertura de chegar a 80% das aulas cobertas. E nós temos, no caso, por exemplo, de língua portuguesa, 50%, de matemática, 60% de cobertura, isso nos anos iniciais. E é importante também, na estruturação do material, a gente entender como que a rede vai receber esse material. Material de língua portuguesa e matemática, eles recebem semestralmente, porém, o material digital é bimestralmente correspondente ao material impresso. Já o material dos outros componentes, ele recebe bimestralmente. Eu queria falar, Fábio, um diferencial do material de educação física. O material de educação física, ele foi pensado para o professor. Por quê? Nos anos iniciais, lógico que o professor de educação física vai trabalhar uma parte teórica, mas a prioridade é a parte prática, porque o aluno dos anos iniciais, ele aprende na prática. Então, esse material do professor é em versão PDF, não existe um PPT para educação física, tá? Então, é um diferencial que nós temos em educação física nos anos iniciais, que é importante que os professores entendam o porquê que não há um material em PPT, porque a gente prioriza a parte prático-teórica nos anos iniciais. E a aula de educação física é uma aula que a gente aguarda com muita ansiedade, né? Exatamente. É a aula, né, que a gente quer sair da sala de aula, né? Os estudantes querem sair da sala de aula. André, então uma coisa importante você destacou, né, que o material impresso está em consonância, né, tem aí está em conformidade com o material digital, certo? Isso os professores podem ficar tranquilos que eles estão em conformidade, né? Tanto digital como impresso. E aí nós temos... Eu fiz uma pergunta, né? O material digital e impresso, eles estão em conformidade. Eles estão em conformidade. O que é trabalhado no material digital, o estudante tem no material impresso para poder realizar as atividades no material consumível. Eles estão em consonância. Estou na frente do Júlio aqui. Então a gente vê aqui. Não sai daí não, Júlio, que daqui a pouco a gente já começa. E lembra que eu falei das especificidades de língua portuguesa e matemática? Língua portuguesa, nós temos uma divisão aí de 5 aulas cobertas pelo material digital. E as outras 5 aulas, nós temos a previsão de 3 aulas para as atividades permanentes, atividades voltadas para leitura, para escrita. Então, rodas de jornal, rodas de leitura, leituras compartilhadas, atividades de escrita. E nós temos também, como atividades permanentes, as atividades diversificadas, os campos diversificados de atividades. A gente faz aquelas atividades mais em forma de brincadeira, de atividades mais lúdicas, mas com uma rotação, trabalhando os diversos aspectos que são necessários nessa faixa etária. Em matemática, nós temos a cobertura de 4 aulas pelo material digital. 5, não? Não, de matemática são 8 aulas na semana. Então, nós temos 4 aulas no material digital. Aí nós vamos ter as aulas de recomposição da aprendizagem, que também temos em língua portuguesa. Em matemática, o diferencial, Fábio, é que, olha aqui a presença do Júlio, para que ele possa depois explicar direitinho
qual que é esse diferencial mesmo? Nós temos uma atividade permanente de matemática, que é uma plataforma. E é por isso que eu estou aqui do ladinho do Júlio e quero passar a bola para ele falar dessa atividade permanente de matemática. Ótimo. Boa. Boa. Agora acho que a gente pode entrar agora Posso? em plataformas, né? Andréia, obrigado pela sua presença aqui com a gente, né? Para a gente saltar agora aí para falar um pouquinho sobre as plataformas agora com o Júlio, né? Os materiais didáticos e plataformas, né? As perguntas, né, que vocês enviaram para a gente, nós estamos tentando, nos esforçando aqui para responder ao longo, né? A gente já viu algumas perguntas antes, né? A gente vai respondendo aqui ao longo da live, aqui a gente já está respondendo aqui os questionamentos que vocês têm enviado. Essa é uma, né? Por exemplo, se eles estavam em conformidade, né? O digital com o material impresso, né? E aí, só lembrando mais uma pergunta, né? Ao longo dos semestres, né, dos bimestres, né? Vai subir aí no repositório, né? As novas aulas, né? Então, o primeiro bimestre só que está disponível, né? Os demais bimestres, aí, ao longo do ano, vamos subir ainda. Então, vamos lá, então, para as plataformas agora. Então, materiais didáticos e plataformas. Nós vamos falar especificamente aqui sobre a Matific nos anos iniciais. Então, vamos lá, pessoal. Para trazer um recurso e apoiar os alunos no desenvolvimento das aprendizagens em matemática, a gente traz a Matific, que é uma plataforma gamificada justamente para ajudar nesse processo de desenvolver habilidades, competências e até os conteúdos mesmo dentro da plataforma através de jogos digitais, tá? Dito isso, pessoal, não faria sentido para a nossa rede que nós simplesmente disponibilizássemos um recurso e ele não dialogasse com o nosso escopo sequência, com o nosso currículo, com o nosso material digital, ou seja, com os demais materiais pedagógicos que amparam a rotina escolar. Dessa forma, o que a gente pensou? A Matific entra justamente nessa aula de atividade permanente que a André acabou de nos trazer, né? Dentro da atividade permanente, os alunos então vão fazer o uso dos jogos e para cada semana em que há essa aula de atividade permanente, que os alunos vão fazer a entrada na Matific, tem um compêndio aí de habilidades e de componentes que foram trabalhados durante a semana no escopo sequência no material digital. Para quem já acessou o escopo sequência via repositório, para quem já deu uma olhadinha, deve ter reparado que nós destacamos sempre uma aula Matific, né, no que a gente está chamando de semanas, né? Então, o que acontece? A gente olha ali para as habilidades, para as competências, para os conteúdos que foram abordados naquelas aulas que estão programadas para a semana, né? E é claro que aí tem um depara um pouquinho, como que eu posso dizer? Mais rigoroso, né? De, poxa, essa semana são essas habilidades, são esses conteúdos. A gente separa alguns joguinhos para atender essas habilidades e conteúdos, tá? Então, o aluno entra ali na Ilha da Aventura, que é um lugar onde as trilhas vão acontecer. Ele vai encontrar uma série de jogos, né? No máximo 4, entre 3 e 4 jogos, que vão atender e abordar justamente esses conteúdos, habilidades e competências que estão previstas na sequência didática, estão previstas no material digital, estão previstas no nosso currículo, tá? Então, a ideia é justamente essa. Uma vez por semana, durante a atividade permanente, os alunos vão, acessam a Matific, entram na Ilha da Aventura e eles vão reparar que tem uma trilha de aprendizagem bem bonitinha feita para os estudantes e, a partir dela, eles estão acessando jogos que dialogam com aquilo que está programado para o aprendizado daquela semana. Tá? Enfim... o nosso material para o professor identificar, né? Porque, poxa, já está postado, então acho que uma coisa que é importante aqui trazer para tranquilizar todos e todas, não tem a necessidade do professor fazer um uso extensivo também da plataforma, de ter uma apropriação tão profunda dela, porque a gente já está fazendo a publicação dos jogos automaticamente através de uma parceria com a equipe de currículo aqui da secretaria, né? Então, quando o aluno acessa e entra na Ilha da Aventura, já está tudo programado direitinho, sem a necessidade do professor ter feito essa ação de chegar, programar, atribuir atividade, enfim, facilita um pouco da história. Com certeza, é uma ferramenta que já vai nos auxiliar. Já vai direcionado, exato. Aí, assim, para o professor também ter uma ideia daquilo que precisa ser trabalhado na semana, porque senão também não adianta, né? A gente vai lá e abre, deixa o joguinho, enfim. Estamos produzindo um material como o material de educação física, né? Que é um material de amparo e ajuda ao professor para ele entender o que está acontecendo ali na plataforma, tá? Então, esse material também vai subir no repositório, vai subir no acervo digital, tá? E aí, em breve, a gente traz para vocês os detalhes direitinho, não vou me estender muito nisso, porque queria falar mais da integração mesmo. Então, o professor vai ter acesso com todo o bimestre, então, semana a semana, a gente está indicando semana 1 são tais jogos, semana 2 são tais jogos, dentro do diálogo do que é o escopo sequência,
tá? E a partir disso ele consegue olhar para os slides e entender quais jogos são esperados. No momento que ele for mediar a aula, ele sabe o que é esperado que o aluno realize, para ninguém sair muito daquilo que está programado, sair muito da nossa programação, tá bom? Bom, pessoal, falei da Matific para os anos iniciais, que tem essa característica da atividade permanente, que eu comentei com vocês, mas a Matific também é um recurso digital para os anos finais. Então, também é um recurso pedagógico que está disponível para os anos finais, tá bom? Então, vou só colocar meu slide aqui rapidinho, só para a gente se situar um pouquinho, tá? O que acontece nos anos finais? A Matific não entra como atividade permanente, porque não há esse escopo durante as horas-aula dos anos finais, né? Então, a Matific vai entrar como uma aula da sequência didática da semana, tá? Então, o que a gente espera? Que sempre haja um uso semanal da Matific, né, dentro de uma hora aula de matemática, que está programada ali dentro do escopo sequência. Tal qual nós fizemos com os anos iniciais, a gente olha sempre para o escopo sequência, para a sequência didática, olha para as habilidades, para as competências, para aquilo que está programado semana a semana, e separamos uma aula da semana em que a gente indica ali quais são os jogos que dialogam com essas habilidades, dialogam com esses conteúdos, e também são publicados dentro dessa trilha que a gente está chamando de Ilha da Aventura, né? Para quem já entrou, para quem já se aventurou pela Matific, deve reconhecer isso rapidamente, mas também através de tutoriais, através de orientações, nós vamos mostrar ali exatamente onde é que tem que se entrar, tá? Então, diferente dos anos iniciais, como não é uma atividade permanente, a Matific acaba entrando dentro do escopo do material digital mesmo. Para quem já acessou o repositório, deve ter encontrado também o escopo sequência dos anos finais, indicando as aulas Matific, sempre numa programação semanal, né? Então, por exemplo, no sexto e sétimo ano, eu tenho 6 aulas de matemática na semana. Eu vou ter 5 aulas produzidas de material digital e tem uma aula Matific, que também foi produzido um material digital, que está indicando justamente esse outro elemento que eu comentei com vocês, que é quais são os jogos que estão previstos na semana. De novo, como a trilha é publicada por nós aqui da Secretaria, em parceria com a equipe curricular, o professor não precisa ficar selecionando jogos, escolhendo e assim por diante. Então, quando o estudante já entra, ele entra numa trilha que está pronta. A ideia do material digital da aula Matific, que já está no repositório, inclusive, é que o professor tenha ciência de quais são os jogos previstos para aquela semana, tá? A única diferença aqui é que no sexto e sétimo ano é uma aula entre 6, no oitavo e nono, uma aula entre 5. Mas sempre pensando na semana, nas habilidades, nos conteúdos e no tempo disponível ali naquele momento, tá bom? Então, pessoal, eu vou aproveitar aqui. Posso passar essa bola, Paulo? Pode! Vamos aproveitar aqui a companhia da nossa amiga Tainá aqui para... Legal. Então, assim, gente, já comecei a introduzir os recursos pedagógicos, os recursos didáticos de anos finais. Vou passar a bola para a Tainá para ela falar um pouquinho mais de como é que tá os nossos materiais desse segmento. Tainá, antes da Tainá iniciar, deixa eu só fazer uma correção aqui, né? O escopo sequência ele não está disponível no repositório, né? Ele foi enviado junto com o material do planejamento, beleza? Então aí, se for procurar lá no CMSP, né? Vai dar bronca na gente aqui que a gente... É verdade. Pô. Mas tá com o material Desculpa aí, gente. Não brigue comigo. Beleza, bom, aí agora sim, eu desmontei o seu gancho que você fez com a Tainá, mas tá aqui a nossa Tainá aí para a gente continuar falando um pouquinho aí dos anos finais, dessas características aí importantes, né? Já vimos as características que usa o Matific, né? Agora falando um pouquinho das características do material digital. Perfeito. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco mais sobre os anos finais. Aproveitando aí, né, nos anos finais a gente tem a Matific, mas assim como nos anos iniciais, a gente tem também o material digital e o material impresso. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Como vocês estão vendo aqui no slide, né, no material digital a gente tem, então, um material organizado também aula a aula para os componentes regulares, né, língua portuguesa, língua inglesa, arte, educação física, matemática, história, geografia, ciências, e a gente tem também um material aula a aula organizado para a parte diversificada, tá? De projeto de vida, educação financeira, tecnologia e inovação e eletivas, tá? Agora eu queria falar um pouco de algumas características específicas de alguns componentes desses, tá? Então, se a gente olha aqui para a educação física especificamente, a gente está dividindo esse material em blocos temáticos. Então, sempre a primeira aula desse bloco vai ter um material digital e é uma aula mais teórica. As aulas seguintes do bloco vão ser sempre aulas práticas, tá?
Então, em educação física, a gente tem aí uma característica um pouco diferente comparada a outros componentes, tá? Um outro ponto bem legal que eu queria trazer para vocês é que em língua portuguesa, matemática e ciências, a gente também tem algumas aulas extras produzidas com base em itens do PISA, tá? Essas aulas, elas são específicas para 8º e 9º ano, e vocês também vão encontrar essas aulas destacadas no nosso escopo sequência. Tá? Em projeto de vida, a gente tem também aí o material digital a partir do 6º ano, esse material segue no ensino médio e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Tecnologia e inovação também, a gente tem um material digital a partir do 9º ano, mas a gente também já vai explicar aí algumas diferenças também do material digital e do uso das plataformas nesse componente. E nós temos também, nos anos finais, 2 propostas de eletivas, uma mais focada em educação financeira, que é a Vamos Falar de Grana, e outra mais focada em turismo e empreendedorismo, tá? Passando daí para o material impresso, que também existe aqui nos anos finais, a gente tem o currículo em ação, como vocês podem ver aqui, né, para linguagens, tecnologia, inovação e projeto de vida, é um material semestral, tá? Também para ciências, história e geografia. Passando para a língua portuguesa e matemática, o material que a gente está utilizando é o Aprender Sempre, tá? Eu queria aproveitar, Fábio, para responder uma dúvida que a gente recebeu aqui sobre isso. Boa, né? eu também tenho umas dúvidas aqui para te Legal. perguntar. Né? Então, queria citar, a gente recebeu algumas dúvidas sobre qual é a conexão entre o material impresso e o digital, né? Qual é a conexão entre eles, como conciliar o uso dos 2 materiais, né? Então, eu queria trazer primeiro o caso de língua portuguesa e matemática, tá? Língua portuguesa e matemática, a gente tem um material digital que está seguindo a sequência do material impresso, né? Então, lá no Aprender Sempre, a gente tem sequências de atividades e essas sequências, elas vão aparecer com o mesmo tema no material digital. Claro, né, como a André explicou lá no início, o material digital ele tem uma outra estrutura, então ele amplia em relação ao material impresso, mas a sequência de conteúdos é a mesma, então esses 2 materiais eles podem ser utilizados em conjunto, tá? Para os demais componentes, a gente tem aí o currículo em ação, e esse material também pode ser utilizado em conjunto com o material digital, né? Sempre lembrando que o material digital vai seguir aí o currículo em ação e ele também vai propiciar o desenvolvimento das habilidades previstas no currículo. Maravilha, Tainá. Era justamente isso que eu queria saber, a relação, né, desse material digital com o Aprender Sempre e com o currículo, né? Perfeito. Então, perfeito. Deu para entender direitinho aí na explicação que você deu. Então, nem vou precisar de fazer a pergunta aqui, viu? Então, muito bem. Aqui acho que ficou claro aí, né? Tanto o uso do material digital nos anos finais, né? Entendemos direitinho aqui aí a relação dele com os materiais impressos que nós já temos, né? Acho que agora a gente pode saltar para tarefa, né? Vamos falar um pouquinho de tarefa. E quem é que vai falar de tarefa com a gente aqui, hein? Parece que sou eu de novo. Você volta aqui, né? Vamos lá. Então, assim, pessoal, tarefa é um recurso que vocês já estão ambientados desde o ano passado, né? Que entrou como uma plataforma para realização justamente de tarefas de casa, né? E a ideia é que essas atividades são disponibilizadas de maneira integrada ao material digital, né? Então, assim, todas as tarefas, todas as lições que são programadas, elas dialogam diretamente com aquilo que os estudantes estão vendo no material digital, com a intenção, claro, dele realizar essas atividades no pós-aula, tá? Deixa uma pequena diferença do ano passado para cá, né? Agora, a plataforma de tarefas, ela vai sempre disponibilizar as tarefas que são padrão, as tarefas públicas, né, de maneira automática a partir do registro de aula do professor no diário de classe. Então, vamos supor o seguinte, dei uma aula de história aqui hoje, fui lá no diário de classe registrar minha aula, a temática dela, a partir do momento que eu concluí esse registro, automaticamente dispara a lição que dialoga com essa matéria, que dialoga com esse conteúdo do material digital, para os alunos poderem realizar em casa. Tá? A ideia é que todos os alunos possam realizar as tarefas diariamente, né, conforme os componentes curriculares, tá? E todas as atividades sempre terão não só o gabarito, mas também uma resolução, tá? Então, a partir do momento que o estudante conclui, né, que ele entrega a atividade, ele tem acesso ao gabarito e à resolução para que ele tenha uma devolutiva e possa compreender, poxa, se ele acertou
o quão aderente que ele estava, ali a resolução que está programada, e se ele errou, por que errou, tá? Então, assim, a ideia é realmente que a plataforma não só dispare automaticamente a partir desse registro no diário de classe, mas também nos apoie com os dados de engajamento e de aprendizagem dos estudantes cotidianamente, conforme eles vão realizando. Tá? O Tarefa São Paulo ele não atende os anos iniciais, acho que isso é importante a gente trazer, é uma solução apenas para anos finais e ensino médio, tá? E que vai atender os seguintes componentes curriculares, né? Atende artes, educação física, língua inglesa, língua portuguesa, ciências, biologia, química, física, geografia, história, filosofia, sociologia, matemática e educação financeira. Como vocês podem perceber, uma série de itinerários formativos, por exemplo, não entram, né, como parte dessa perspectiva de tarefas, tá? Então, os componentes são esses mesmo. De novo, basta o professor registrar a aula no diário de classe, que já dispara automaticamente para os estudantes, e aí a gente já tem esse diálogo sala de aula, casa do estudante, momento de estudo assíncrono e assim por diante. Sempre o acesso via CMSP para os estudantes, tá bom? E aí vou aproveitar. Bom, né? Júlio, mas maravilha. Então, foi uma pergunta até que chegou para o chat, enviada anteriormente, aliás, via Forms, tá? Então, no chat, mas o nosso chat está fechado aqui, né? Tá bom. Algumas questões foram enviadas antes para a gente. Então, o professor, né, para ele ter aí a tarefa gerada, basta ele registrar a aula, né? Porque a pergunta específica foi: as tarefas serão geradas automaticamente ao final de cada registro de aula? Exato. Então, assim, não basta dar a aula, né? A plataforma não vai fazer a leitura de, poxa, minha aula acabou, então tá tudo bem. Eu vou postar ali uma atividade, enfim. O professor tem que ir lá registrar no diário de classe, ele sinaliza qual foi o componente curricular, né? Sinaliza qual foi o conteúdo, e aí automaticamente já dispara essa lição que conversa diretamente com o material digital. Maravilha. Tá? Tanto para os anos finais quanto para o ensino médio. Boa. Você já está adiantando o ensino médio, né? Já estou adiantando, porque aqui agora a gente está com o Eric, né? Aí, chegou o Eric aqui também na bancada, aqui, né? O Eric também responsável aqui por acompanhar aí a produção e adiantar pelo Júlio, vamos falar do ensino médio. Estamos avançando aí nas séries. Oi, gente, boa tarde, um prazer estar aqui. Obrigado, Fábio, obrigado, Júlio. A gente vai falar um pouquinho sobre ensino médio. Algumas coisas que a gente vai falar, basicamente, tem muita similaridade com o que a Tainá falou em relação aos anos finais, tanto em relação ao material digital, quanto em relação ao material impresso. A organização do material digital segue os componentes que vocês já sabem: língua portuguesa, língua inglesa, arte, educação física, matemática, história, geografia, física, química, biologia, filosofia, sociologia. Os materiais digitais, eles são entregues, no caso desses componentes, aula a aula. Então, a gente disponibiliza, o primeiro bimestre já está todo disponibilizado, já está lá no repositório, como o Fábio mostrou mais cedo. E para esses materiais, como o Júlio acabou de falar, a gente tem as tarefas. Eu queria destacar mais uma vez a mesma coisa que a Tainá falou agora há pouco a respeito do componente de educação física, que aqui no ensino médio, assim como lá nos anos finais, o raciocínio é o mesmo. As aulas são organizadas de forma temática, então a gente tem uma aula que a gente considera a primeira daquele tema, que será teórica, e ela sim vai. E as demais aulas que a gente considera que seriam as aulas práticas. A ideia é que isso se torne um pouco mais dinâmico para não ficar tão teórico o tempo inteiro. A gente sabe que a educação física é um componente que exige mais prática. Falamos do material digital, então vamos voltar lá para o slide também para falar a respeito do material impresso. A gente tem para o estudante, da mesma forma que nos anos finais, o currículo em ação, ali para linguagens, para tecnologia, para projeto de vida, é um material que é entregue semestralmente. Também o currículo em ação, ciências da natureza e ciências humanas. E no caso de língua portuguesa e matemática, a gente tem o Aprender Sempre. Aprender Sempre, que aí a gente faz uma relação um pouco mais direta em relação às aulas do Aprender Sempre com as aulas que a gente disponibiliza no material digital. Lembrando também que as eletivas seguem nessa etapa, a escola tem essa liberdade para não só utilizar as eletivas que a gente disponibiliza, mas também para estabelecer as suas próprias eletivas. E aí aqui, além do Tarefa São Paulo que a gente falou, outra plataforma que a gente tem como grande apoio para o ensino médio é lá em matemática, que é o CAM. Júlio, fala aí para nós sobre o Khan Academy, por favor. Vamos lá. Então, pessoal, esse é um uso que já tem se consolidado do ano passado para cá, na introdução da Khan Academy como parte dos recursos didáticos e pedagógicos que estão disponíveis para a rede.
com a diferença que no ano passado ela também estava sendo utilizado nos últimos anos ali dos anos finais, né? Para esse ano a gente focou apenas no ensino médio, tá? Então, só para situar e para a gente não ter nenhuma confusão, seguimos nos anos finais inteiros, né? De primeiro a nono ano com a Matific, vamos para o ensino médio, quando a gente fala desse recurso de apoio, de amparo ao ensino de matemática, a gente tem a Khan Academy para todas as 3 séries, tá? De novo, pessoal, a gente tenta ao máximo deixar o recurso aderente ao nosso currículo, aderente àquilo que se espera das aprendizagens semanais, né? Principalmente pensando na dinâmica do material digital, que é aula a aula. Sim. Né? Então, a curadoria foi feita com base no escopo sequência, com a previsão de habilidades, a previsão de conteúdos, a previsão de competências, que são colocadas ali no escopo sequência. Para quem já acessou o escopo sequência e não foi pelo repositório, né? Foi pelo envio de materiais para a rede, deve ter identificado também a sinalização das aulas Khan. Né? O que é a aula Khan? É justamente esse momento em que se espera que o aluno semanalmente entre na plataforma e realize as atividades que estão ali colocadas. Né? De toda a orientação de uso, enfim, a gente tem feito isso frequentemente, não vou entrar muito nos detalhes de login, de atribuição, enfim, mas para quem quiser investigar um pouquinho, a Khan Academy também é uma plataforma aberta ao público, gratuita, tem um curso chamado São Paulo, e nesse curso São Paulo vocês vão encontrar todas as aulas de matemática de São Paulo que dialogam justamente com a semana, com as habilidades e com o escopo sequência, tá? Dessa forma, como nós fizemos na Matific, né, criamos um material digital, então, para as aulas Khan também, e inserimos no repositório dentro da sequência. Então, sempre que vocês acessarem a aula Khan, vai ter lá um indicativo, vai falar um pouquinho mais da abordagem da Khan Academy conceitualmente, vai falar um pouquinho mais do que se espera da aula, do que você vai encontrar, e também traz um print ali indicando, poxa, é essa aula aqui que é para o aluno acessar, justamente para ninguém se perder, né? Tem uma pequena diferença do ano passado para cá, para quem já acompanhava o uso da Khan Academy, né? É que para além da aula regular que a gente postou, nós deixamos também uma aula extra que não é obrigatória, tá? Que a gente chama de aula desafio, né? Então aquele aluno que está se sentindo um pouco desafiado, que entende que gostaria de dar um passo a mais para estimular aí o processo de aprendizagem dele, tem uma aula desafio ali na Khan Academy também, dentro do curso, dentro do bimestre, se não muda o local em que isso vai ser realizado, ele pode ou não realizar, mas não é obrigatório, não é mandatório, tá? Acho que a ideia é realmente sempre concluir as demandas da aula regular, e quem consegue, quem pode, quem deseja, pode fazer as aulas de desafio também. Tem uma pequena questão de cronograma de uso, que eu vou só colocar no meu slide aqui de novo, para ter uma diferença aí que não é simples, né? Então, a gente tem uma boa distância aí de número de aulas, né, na primeira série, no que é regular em matemática, né, da primeira para a segunda e terceira série. Então, como na primeira série nós temos 5 aulas de matemática na semana, a gente espera que dentre essas 5, sempre uma será aula Khan. Então, para quem está de olho no repositório, para quem está de olho nos materiais, deve perceber que eu tenho 4 aulas de material digital e aí chego em uma quinta aula, que é a aula Khan, tá? Na segunda e na terceira série, a gente prevê um uso quinzenal. Por quê? A segunda e terceira série tem, no momento regular de matemática, apenas 3 aulas na semana. A gente entende que alocar uma das 3 para o da Khan Academy, a gente teria uma perda curricular aí de aprendizagem, enfim. Então a gente decidiu estender isso para a quinzena, né? Então você pega as 3 aulas de uma semana, não tem a Khan. Nas próximas 3, sempre a sexta aula, né? Sempre na soma dessas 3 aulas, 3 e 3, né? Então sempre a sexta aula vai ser uma aula Khan. Claro que assim, vai ter um ajuste aqui e ali, porque a nossa equipe curricular trabalha diretamente na curadoria dos conteúdos, na previsão do sequenciamento, né? Então, eventualmente, você vai falar, poxa, mas eu tenho uma aula aqui que não é múltiplo de 6, né? Não é a aula 6, a 12, a 18, de repente é uma aula 21, enfim. Isso se deu só por uma alocação desse recurso pela equipe do currículo aqui da secretaria, justamente para poder atender esse escopo da aula Khan, ou revisar ou consolidar aquilo que foi aprendido na semana, né? Então, os meninos, junto com os docentes, trabalharam durante a semana os materiais digitais, as habilidades, os conteúdos. Na hora que chega na Khan, a ideia é que eles possam consolidar ou revisar aquilo que foi visto, né? Então, a gente está sempre vendo no final, e aí acho que fica um pouco mais fácil de compreender o do porquê dessa aula Khan estar nesse lugar e assim por diante, tá bom? O acesso também é sempre via CMSP, com uma particularidade: os alunos não conseguem entrar diretamente. Então não basta entrar no CMSP, clicar no link da Khan, que você já está logado, né? Como é
uma boa parte das soluções. Quando ele entra ali na Khan Academy, ele entra numa página de login e aí é necessário que seja feita o login com o e-mail institucional. Eu faço esse pequeno adendo apenas para a Khan Academy porque é uma experiência que é diferente das demais, né? E ela é super importante para a gente conseguir também consolidar os dados de aprendizagem e manter todo mundo aderente ali ao que a gente está pensando, tá bom? Essas particularidades de carga horária que a gente tem em matemática do ensino médio que a gente não enfrenta necessariamente em português, porque a plataforma de redação, que é o que a gente vai falar agora, ela tem a sua carga horária específica dedicada para ela. Então, vamos falar um pouquinho da plataforma de redação, aproveitar que o Júlio também está aqui para me ajudar. A plataforma de redação paulista, o desenvolvimento da escrita está completamente integrado às aulas de língua portuguesa. Então, a ideia aí está nesse pequeno cronograma. O gênero textual ele é abordado nas aulas de língua portuguesa. Em seguida, a proposta de redação é indicada na plataforma. Óbvio, existe uma conversa ali com o material digital. Não necessariamente o material digital, nesse primeiro bimestre, indica exatamente o gênero, mas há um trabalho com o gênero, com o tipo textual, para depois você ir para a plataforma. E a gente recomenda que o estudante escreva um rascunho no caderno, depois escreva na própria plataforma, que vai ter a correção ortográfica automática para o estudante, depois vai ter a correção do docente, com apoio desse assistente de correção que a plataforma disponibiliza, e aí a gente tem os critérios avaliativos ali daquele gênero, que ajudam ali, isso é uma forma de ajudar e apoiar o professor nessa correção, e depois a devolutiva, e se for o caso, a reescrita. Alguma coisa que eu não falei sobre a plataforma de redação, Júlio? Poxa vida, hein? Muito bom. Só nada para você, né? Então, assim, pessoal, acho que tem só uma questão para não gerar grandes confusões, tá? A ideia não é que se entregue uma redação por semana. Sim. Né? Então, entra na aula de redação, poxa, eu vou fazer uma redação escrita, daí eu passo para o computador e aí tem uma entrega semanal. Não. A expectativa é que o aluno sempre produza uma redação por mês. Tá? Então, o gênero textual do mês que vai ser abordado, ele vem justamente da aula de língua portuguesa, como comentou o Eric, e a ideia é que o estudante, nas aulas de redação, ele possa ir desenvolvendo esse gênero textual para aí sim chegar nesse lugar da produção da redação efetivamente na plataforma. Tá? Então, vamos pensar aí num mês em 4 semanas, né? Vou ter 4 aulas de redação. Eu pego esse gênero textual, eu começo a trabalhar com o estudante, vou entendendo melhor o gênero, vou apoiando ele nesse entendimento, ele vai começando a produzir essa redação, né? Claro, sempre articulando com língua portuguesa e assim por diante. E a ideia é que até o fim do mês esse aluno tenha conseguido produzir uma redação e postado ela na plataforma, tanto para correção automática quanto para correção conceitual. E a partir da devolutiva, o estudante pode entender um pouquinho melhor como é que foi esse processo, né, de construção da redação dele, poder fazer as correções que são pertinentes. Então, acho que a única coisa que faltou foi isso, né? Não é que eu entrego uma redação por semana, a entrega é por mês, e aí durante as aulas de redação a gente vai trabalhando, vai elaborando a redação pouco a pouco, tá? De novo, o acesso via CMSP também. E aí, lembrando que a plataforma de redação é tanto para ensino médio quanto para ensino fundamental. Perfeito. E aí, no ensino fundamental, nos finais, entra dentro do uso ali programado nas aulas de língua portuguesa, porque a gente não tem na grade uma aula de redação e leitura, tá? Então fica esse lugar aí de usar a plataforma durante as aulas de língua portuguesa, tá bom? Bom, acho que para falar um pouquinho mais de língua portuguesa, né? Seguindo na língua portuguesa? Seguindo na língua portuguesa. Nós temos agora também uma solução que apoia na leitura, tá? Então a ideia aqui é incentivar os alunos a lerem mais, a estarem num lugar ali de prazer pela leitura mesmo e assim por diante. Então está sendo disponibilizado a plataforma Leia São Paulo, tá? Que também vai ter acesso via CMSP. E qual que é a ideia do Leia São Paulo? Há uma curadoria de obras, tá, que foi feita a partir de alguns locais, né? Então, tanto dentro da escuta democrática que foi feita com estudantes, obras de vestibulares e obras do MEC do PNLD literário, tá? Então a gente vai ter um conjunto de obras que está composto por esses 3 elementos, né? Tanto a escuta, quanto os vestibulares, quanto o PNLD. E a ideia é que os estudantes tenham liberdade e autonomia para escolher o que eles querem ler, né? Acho que só para a gente retomar aqui, a ideia conceitual do programa Leia São Paulo é incentivar o prazer pela leitura, tá? Então acho que ninguém aqui tem a ideia de chegar para o aluno e falar, poxa, leia este livro, leia aquele livro, ele se identificar com aquilo que ele entende que é do interesse dele e começar a desenvolver esse prazer pela leitura.
O professor pode recomendar um livro na aula, falar, poxa, pessoal, vamos ler aqui, não sei, O Pequeno Príncipe, Um Dom Casmurro. Pode fazer isso, sim. Mas a gente entende que quanto mais autonomia o aluno tem nessa escolha, maior a chance dele desenvolver prazer por essa leitura, né? Então, assim, dentro da aula de leitura, então, lembrando que o ensino médio entra com uma aula de redação e uma aula de leitura, né? Redação e leitura é um componente que são 2 aulas na semana. Os alunos vão tanto intercalar a realização das redações, né, conforme a gente falou anteriormente, e também a leitura das obras. A ideia é que os alunos possam ler na escola mesmo, tá? O que é interessante? Poxa, mas como é que eu vou saber se meu aluno está lendo? Conforme ele vai lendo a obra, vão chegando para ele questões para ele responder e garantir que ele está realmente desenvolvendo ali aquele gênero textual. Não são apenas livros, né? Tem também histórias em quadrinho, enfim, uma diversidade grande de gêneros textuais dentro da plataforma, e a ideia é que o aluno vai realizando atividades até para verificar, né, o quanto que ele está compreendendo daquele tema, daquele conteúdo que ele tem lido, né? Então, conforme ele vai fazendo os exercícios, ele vai tendo também um feedback para entender se ele realmente compreendeu ou não. E, enfim, a ideia é realmente toda a aula ali de leitura ele possa ir desenvolvendo essa leitura. E o nosso sonho, né, o nosso desejo, né, acho que é mais um sonho, mais um desejo mesmo, é que o aluno tenha lido pelo menos um livro por bimestre. Poxa, aí serão 4 livros no ano, se a gente consegue, né, que todos os nossos estudantes de ensino fundamental, anos finais e ensino médio, leiam pelo menos um livro por bimestre. Poxa, eu acho que a gente tem um grande ganho, uma grande vitória aí, não é mesmo? Então, sim, é um marco, hein? É um marco. Com certeza. Olha, em dezembro, quando acessei essa plataforma, achei fantástico. 90 livros, 90 temas lá, né? Encontrei. São 100 agora, hein? Olha aí. Eu estava de férias de janeiro e vou fazer outra leitura, né? Dos mais variados gêneros. Tem romance, tem poema, tem história em quadrinhos. Eu achei fantástico. Eu estou lendo na plataforma O Menino que Enganava os Nazistas, né? Que subiu em dezembro, já queria ler, aí estou fazendo a leitura lá na plataforma. As questões? Sim. Tá acompanhando a leitura, né? E vi que cobra a gente mesmo. E falando de questões, eu queria fazer uma pergunta aqui pro nosso amigo. Eu sou péssimo com nomes, né? Já ia chamando o Eric de Júlio, né? Pode chamar. Tá bom, Júlio Erics. Eric, você falou lá dos conteúdos, né? Que o conteúdo já seria, a gente falou que, né? Ao longo do bimestre vai ser atualizado as aulas, né? Vão subir as novas aulas aí. E o cronograma de habilidades de cada bimestre vai ser atualizado e disponibilizado? O primeiro bimestre já está todo disponível, né? Então a gente já disponibilizou tanto o escopo sequência lá no dia 15, foi junto com o material de planejamento, e as aulas do primeiro bimestre também já estão todas disponibilizadas. Obviamente que segundo, terceiro, quarto, a gente vai entregando ao longo do ano, sempre com essa antecedência. A gente vai se esforçar para ser 30 dias antes do início do bimestre, a gente entregar o escopo sequência, e 15 dias antes do começo do bimestre, a gente vai entregar todas as aulas dos materiais digitais daquele bimestre. Maravilha, né? A gente acabando o bimestre, a gente já quer se preparar para o próximo. Olha, prometeu aqui na live, né? Então já é um compromisso assumido, né? Vamos estar de olho aí. Obrigado, então, Eric, pela participação. Vamos avançando aqui agora com os materiais didáticos e plataformas, né? Vamos para esse próximo assunto aqui. Em 2024, foi publicado aí a resolução com os novos itinerários, né? Tivemos uma atualização dos novos itinerários, que é um desafio, né? Para quem não trabalha, são componentes que ainda a gente não trabalhou. Então, a Secretaria também está tomando aí ações para apoiar os estudantes, né? Professores, consecutivamente os estudantes, para as aulas do itinerário formativo. E para falar um pouquinho sobre esse tema, agora vem com a gente de volta a Tainá. Parece mágica, né? Aí. Fala um nome, aparece, né? Materializa. Legal. Voltei, pessoal, para falar agora um pouco dos itinerários formativos, né? A gente acabou de falar aí de redação e leitura, né, com as plataformas, mas além disso a gente tem aqui itinerários de aprofundamento e itinerários formativos globais, tá? Então vamos passar aqui um pouco por quais são esses itinerários, né? Falando de aprofundamento, a gente tem geopolítica, arte e mídias digitais, filosofia e sociedade moderna, empreendedorismo, biotecnologia, química aplicada, liderança, oratória,
tecnologia e robótica, tá? Esses componentes, eles possuem material digital, vou fazer aqui já em breve algumas ressalvas sobre isso, mas são materiais também organizados aula a aula, tá? Passando aqui para os itinerários formativos globais, a gente tem redação e leitura, projeto de vida, educação financeira. As eletivas, que a gente começou a falar lá nos anos finais, elas seguem aqui também para o ensino médio, e um componente específico aqui da terceira série do ensino médio, que é a aceleração para o vestibular, tá? Falando especificamente aqui dos materiais que a gente tem disponível para os itinerários formativos, quero trazer duas características importantes, tá? A primeira sobre redação e leitura. É um componente focado em plataforma, como o Júlio e o Eric estavam explicando agora há pouco, tá? Tecnologia e robótica também, um componente focado em plataforma, que é a Alura, e a gente vai falar em seguida também, tá? Voltando aqui para a aceleração para o vestibular, esse é um componente que está dividido, né, entre material digital e plataformas, tá? O material digital nesse componente, ele tem muito o objetivo de contextualizar o estudante dentro do universo do vestibular, das formas de ingresso, as conexões disso com o projeto de vida dele, tá? Mas a plataforma vai ser o foco principal desse componente. E aí queria convidar o Júlio de novo para falar um pouco Volta, da Júlio. plataforma Me Boa. Salva. Vamos lá. Me salva agora. Me salva. Vamos lá. Então, pessoal, acho que como trouxe a Tainá, né? A gente tem um lugar de ajudar o aluno a se situar um pouco no que é o universo vestibular. A gente sabe que muitos dos nossos alunos da rede estão um pouco desconectados dessa questão do ingresso à universidade. Então, os materiais digitais foram feitos com esse propósito, né? Poxa, como é que eu ingresso? O que é que eu ingresso? Quais são os passos que eu preciso tomar? Até uma questão ali de motivacional para o estudante mesmo, né? Para a realização. Mas quando a gente fala de conteúdo, efetivamente, né, conteúdo curricular, ele está todo disponível na plataforma Me Salva. Tá? O que isso significa? Que os estudantes, quando acessarem a plataforma Me Salva, também via CMSP, eles vão encontrar uma trilha chamada Trilha Aceleração, que é uma trilha que dialoga diretamente com aquilo que a gente pretende oferecer aos estudantes como aceleração para vestibular. Tá? Então, qual que é a ideia ali? O estudante vai encontrar os principais temas relevantes com relação ao Enem, aos principais vestibulares de São Paulo e assim por diante, os temas mais recorrentes, né, como a gente gosta de dizer, e eles vão poder desenvolver de maneira bastante autônoma, claro, em sala de aula, também podem levar isso para casa, não tem problema algum, tá? Acho que a única questão aqui é a seguinte, para alunos da terceira série do ensino médio, como trouxe a Tainá, é algo que entra dentro da grade ali, né, nessa aula de aceleração para vestibular. Primeira e segunda série do ensino médio, os estudantes que têm a intenção, que gostariam de já iniciar esse processo de preparação para o vestibular, eles também podem acessar. Não vai entrar dentro de uma aula, tá? Então não tem uma aula de aceleração para vestibular que vai se usar a plataforma Me Salva para isso na primeira e segunda série, mas os estudantes têm o acesso liberado. Tá? Então, caso eles queiram, eles podem entrar ali e desenvolver essas trilhas naturalmente e enfim, beber um pouco desse recurso para ajudar e amparar nesse processo de estudo para o vestibular. Todas as aulas sempre tem uma curadoria de videoaulas e de exercícios que são baseadas justamente nesses vestibulares que eu citei anteriormente, né? Não só o Enem, mas os principais vestibulares, não só de São Paulo, mas também no Brasil, tá? Uma coisa importante o acesso é somente via CMSP para estudantes do ensino médio e professores de aceleração para vestibular. Então, poxa, vou dar aula de aceleração para vestibular, peguei a atribuição dessa aula esse ano. Eu não sei como é que funciona a plataforma, não sei o que está oferecido ali. Você não vai ter um ambiente docente dentro da plataforma, mas você pode acessar também como estudante. E, eventualmente, ajudar os alunos nesse diálogo, né? Tipo, o que é mais importante? Estou com dúvida aqui, estou com dúvida ali. Entender qual que é esse conteúdo que está dentro da plataforma. Isso está completamente liberado também para os professores deste componente específico. Né? Acho que um ponto importante só é a gente lembrar que na terceira série do ensino médio, a aceleração para vestibular no período diurno representa 3 aulas na semana e no noturno 2 aulas na semana. Acho que vai ser uma informação também que é relevante a gente trazer, né? Maravilha, Júlio. Então, olha, plataforma Salva muito interessante mesmo, né? A gente falava da aula de aceleração para vestibular, mas é a aula dos componentes que estão ali dentro de aceleração para o vestibular, né? Os componentes que vão ser previstos aí nos principais vestibulares. Eu tenho uma pergunta aqui para a Tainá. Tainá, os materiais dos componentes curriculares e dos itinerários serão impressos?
Perfeito. Falando aqui especificamente dos itinerários formativos, a gente tem disponível já o material digital, tá? E olhando para os demais componentes curriculares, e aí aproveitando para sintetizar um pouco por onde a gente passou aqui em cada etapa, né? A gente tem material digital e impresso nos anos iniciais e anos finais, currículo em ação, aprender sempre, vinculados aí em algumas disciplinas com o uso de plataformas, tá? Então, falando especificamente, o aprender sempre especificamente para anos finais e ensino médio, língua portuguesa e matemática, tá? E os itinerários formativos com material digital. Beleza. Então, os materiais digitais vão contemplar todos os componentes curriculares? Depende. Quando a gente olha aqui para os itinerários formativos, por exemplo, a gente tem redação e leitura, que é um itinerário que o material é 100% utilizado dentro da própria plataforma, e tecnologia e robótica, que é o componente que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Maravilha, Dana. Obrigado, Tainá. E já que você falou de tecnologia e robótica, acho que é o próximo assunto já, né? Exato. Vamos avançar um pouquinho aí. Obrigado, Tainá, aí pela participação mais uma vez aqui, né? Então vamos falar um pouquinho sobre materiais didáticos e plataformas. Continuando, agora vamos falar um pouquinho sobre tecnologia e inovação. A gente vai voltar lá para os anos finais. Só fazer nossa mágica aqui de novo? Vamos, mas a gente tem uma próxima convidada aqui, né? A nossa próxima Chegou convidada. mais uma pessoa. E outra, vocês precisam ver ela cantando, mas isso tem que ser numa outra live e numa outra plataforma, né? Não, isso aí é a noite do karaokê. Né? Tem que ser um outro ambiente. É um aqui, outro né? ambiente. Júlio, eu vim te salvar. Eu acho que você está falando muito de plataforma. Boa, tem um ajudante aí agora, Júlio, para te salvar, né? Vamos falar um pouco de dois componentes que vêm aqui ganhando força na rede, né? Começamos lá em 2019, só com tecnologia e inovação, ainda nos anos finais, ensino médio, expandimos para os anos iniciais, lá em 2021, 2022, e agora, em 2023, a gente chegou com a plataforma Alura, dentro de tecnologia e inovação, e para 2024, mais novidades. Agora temos dois componentes. Um componente para os anos finais do ensino fundamental e um componente para o ensino médio. Eu vou partir aqui essa apresentação para ficar mais fácil, tá bom? Então, vamos falar primeiro dos anos finais. Nos anos finais, a gente tem tecnologia e inovação, então o nome se manteve aqui. Ele tem uma configuração um pouco diferente, porque à medida em que a gente foi evoluindo, ganhando profundidade nos eixos que compõem o currículo deste componente, fomos aprofundando ali em cultura digital e pensamento computacional. Então, a gente trouxe aqui para fazer coro à programação também a robótica em 2024. Então, essa é a grande novidade para a tecnologia e inovação em 2024 para a rede. Mas vamos dividir aqui para ficar mais organizado. Então, frente de programação. Quem que vai ter a frente de programação esse ano? Estamos falando de todos os estudantes do 6º ao 9º ano. Em escolas espaciais e EI 7 horas, são apenas os estudantes, é só programação. Então, a gente está falando somente de programação nesse contexto, tudo dentro da plataforma Alura, via CMSP, certo, Júlio? Perfeito. Somente dentro da plataforma, tá bom? Lá dentro tem todo o conteúdo, todas as questões, todo o escopo também já está lá dentro. Então, tá tudo organizado para as professoras e professores, assim como os estudantes, a partir do dia 15, começar a utilizar a plataforma Alura. Então, repetindo, do 6º ao 9º ano, nas escolas TEI 7 horas e nas escolas espaciais. Tem um escopo específico, agora falando de robótica, que é somente para as escolas PEI de 9 horas. Então, escolas PEI de 9 horas, tecnologia e inovação tem 4 aulas, certo, Fábio? Sim. Então, nessas 4 aulas, a gente tem uma divisão. São 2 aulas de programação na plataforma Alura e 2 aulas de robótica. Então, lá no escopo sequência que vocês receberam, provavelmente vocês viram 3 escopos. Um de tecnologia e inovação e um de tecnologia e inovação específico para PEI 9 horas. É neste componente, é neste escopo que está lá a divisão certinha. 2 aulas para Alura, 2 aulas para robótica. E aí, a cada semana, o professor vai trabalhando com a sua turma, 2 aulas de programação na Alura, 2 aulas para robótica. Voltando aqui para o meu slide rapidinho, tem uma informação que é super importante compartilhar. As aulas de robótica possuem material digital e está lá também no repositório do CMSP.
Então, todas as aulas estão numeradas certinho. Vocês vão perceber que ela não começa com 1 e 2, e sim com 3 e 4, justamente porque a aula 1 e 2 é na plataforma Alura. Então, lá na aula 3 e 4 é início da robótica. Então, toda aula de robótica, o professor vai utilizar do material digital. Falando um pouco de formação, apesar da gente estar focando aqui em material, eu acho importante falar de formação. Para esses professores deste componente, nós temos formações em ATPC previstas no AVEFAP. Então, a gente tem uma formação específica para professores de tecnologia e inovação que vão dar programação, assim como também temos uma ATPC prevista para professores da robótica, tá bom? Então, os professores aí da PEI 9 horas terão 2 ATPCs, uma de programação e uma de robótica. Agora vamos passar para a próxima, que é tecnologia e robótica no ensino médio. Para 2024, a gente está falando somente de programação neste componente, por isso que o nome às vezes confunde um pouco. Tudo aí vai ser também na plataforma Alura, acesso via CMSP. Então, a gente tem tanto no itinerário global, quanto para aqueles estudantes que escolherem o itinerário específico ali de matemática e ciências da natureza. Tá? Então, esse componente está ali presente na grade dessas duas situações. Na primeira série, são 2 aulas. Então, lá na primeira série, os estudantes têm um escopo específico um pouco mais reduzido. Na segunda e terceira série, o escopo é expandido porque eles terão 4 aulas. Então, vai dar para trabalhar aí bastante coisa, vai dar para produzir bastante coisa nova também esse ano. Então, a gente tem escopos específicos para o global, que é a primeira série, e para aqueles estudantes que escolheram ali aprofundar em programação. Então, em 2024, apesar do nome ser tecnologia e robótica, os estudantes vão começar somente com programação. Tudo na plataforma Alura também, tá, pessoal? Então, acesso via CMSP, tanto para professores quanto para estudantes. Eu acho que era isso, Júlio. Você acha? Eu acho que era. Então, tá bom. Você vai discordar dela aqui, né, Júlio? Não, tô só validando, né? Mas maravilha, acho que isso vale ressaltar, né, que no ensino médio, né, a atribuição prioritária, né, das aulas de tecnologia e robótica é do professor de física, né, mas o professor de química e matemática também poderão trabalhar nessas aulas, né, como habilitação alternativa. E no ensino fundamental, né, nós temos aí o professor de ciência, né, e também o professor de matemática, podendo trabalhar aí com esse componente, né? Perfeito. Então, são os professores que vão estar aí com esse desafio para 2024, né? Novos componentes, o bom saber, né, que a gente tem um suporte, né, tem as plataformas para apoiar, né, a dinâmica da aula com as plataformas com certeza vai ser aperfeiçoada, né, uma ferramenta muito importante para o uso do professor. Então, vai trabalhar esse novo componente, tá ansioso aí, né, pelo desafio, né, bom que agora temos aí uma plataforma para subsidiar o trabalho. E formação. E você falou de formação, né? No material também de planejamento, né? Foram links importantes, né? Pra, né? De alguns tutoriais, né? Que foram publicados, né? Então tem alguns tutoriais, né? A pessoa vai ali, acessa, né? Tira aí algumas dúvidas e aí vai com certeza aperfeiçoando. Nesse primeiro ano vai ter desafio, que sempre o novo traz alguns desafios, né? Mas tendo aí já uma formação anterior, ou, né, alguns recursos anteriores, com certeza vai ajudar bastante aí para termos um 2024 um pouco mais tranquilo, né? Uma informação que eu esqueci de mencionar, Fábio, é que a gente também vai ter formação em ATPC para os professores do ensino médio, em tecnologia e robótica. Então, além daqueles professores do fundamental anos finais, também temos para o ensino médio de tecnologia e robótica, tá? Então, tem ATPC específica para o ensino médio também, Maravilha. prevista no AVEFAP. Que ótimo, então, hein? Bastante formação. Você ficou só nos devendo, então, a música, o show, né? Não, isso daí é em reuniões que a gente faz no karaokê. Não vai ser na TPC também? Não vai ser na... Infelizmente, não vai ser na TPC. Mas a gente marca no Instagram dela e cobra ela, viu? Obrigada, então. Imagina. Vamos avançando aqui na nossa live, né? A gente falou aí bastante agora nos finais, iniciais. Falamos um pouquinho aí sobre as plataformas, né? O uso das plataformas aí para apoio das aprendizagens. É importante ter essas ferramentas, né? Para apoio das aprendizagens. Bom, e aí quando a gente fala de aprendizagem, né? Tem alguns estudantes, né, que talvez tenham um pouco mais de dificuldade do que outro, né? Então precisam de um pouco mais de apoio, um pouco mais de atenção. Aí nós vamos falar agora um pouquinho sobre aprendizagem por níveis de proficiência. E quem aparece aqui? A nossa amiga Carol,
Carol. Bem-vinda, Carol. Eu não vou nem pronunciar o seu sobrenome porque eu erro o seu sobrenome, né? Eu já erro o nome inicial, sobrenome ainda mais difícil. Então, a Carol, seja bem-vinda, Carol, para falar com a gente aí um pouquinho sobre a orientação de estudos, né? Aprendizado por níveis de proficiência. Obrigada, gente. Vim aqui fazer, essa é a última vez que eles vão fazer a piada da mágica, e aí a gente já encerra daqui a pouco. Acabou. Ela já entrou acabando com a... Bom, boa tarde, eu sou a Carol, sou aqui da Tecoped, e eu vim falar um pouco de aprendizagem por nível de proficiência, que já foi falado um pouco ao longo da tarde de hoje, mas vim fechar um pouco, porque ele traz desde os anos iniciais até o ensino médio. Então, a aprendizagem por nível de proficiência, como o Fábio estava falando, é para os alunos que estão com mais dificuldade, mas também para os alunos que estão avançados, né? Então, ele é por nível de proficiência justamente para que a gente consiga adequar isso de acordo com o nível de cada estudante. Então, quem está com mais dificuldade tem essa atenção, mas quem também já está conseguindo se aprofundar cada vez mais também tem recursos para isso. Então, dentro dos anos iniciais, como a Andrea falou lá no começo, a gente tem algumas aulas que estão no material digital e outras aulas que vão ser usadas para atividades permanentes. E aí ela também falou por cima, para deixar que eu falasse o resto agora, que são os momentos de agrupamento e atividades por nível de proficiência. Esses momentos a gente ainda vai lançar um documento explicando melhor, ele já foi no planejamento, algumas coisinhas, uma orientação técnica, falando como ele pode ser feito, os agrupamentos, os tipos de atividade, mas a ideia é que a gente faça uma formação ainda esse ano para que os professores se sintam mais seguros para realizar esses momentos. Mas nada que a rede já não esteja acostumada a fazer, que já não desenvolva muito bem, e a gente tem certeza que com a formação só vai continuar desenvolvendo cada vez melhor. Inclusive, nesse slide, no canto superior, tem também o clique aqui. Olá, personal trainer e gestor de academia. Você ainda tem dificuldades para gerenciar o... Então, é exatamente como foi para vocês no material de apoio do planejamento. Então, clicando aí, vocês vão conseguir ver essa orientação técnica. Pode passar para a gente falar um pouquinho dos anos finais. Nos anos finais, a gente vai falar de plataformas, mas o Júlio vai ficar só observando. E, bom, nos anos finais, a gente usa as plataformas, assim como no ensino médio. O que vai mudar entre os dois é justamente quais são as plataformas de matemática. Em língua portuguesa, a gente vai usar tarefas, tanto tarefas que a gente já conhece hoje. Então, quando a gente entra no tarefas, vai ser exatamente o mesmo lugar, só que vai ter um componente que é a orientação de estudos, que é o momento que a gente vai estar realizando isso. Então, nos anos finais, se a gente for olhar a matriz, tanto escolas PEI como escolas de tempo parcial, elas têm um tempo de orientação de estudo dedicado. Nesse momento, os estudantes vão fazer o tarefas e a Matfic. Então, para português é tarefas e para matemática é o Matfic. O tarefas, eles vão entrar na orientação de estudos e lá vai ter 3 níveis diferentes de proficiência. E cada estudante vai poder escolher qual é o seu nível. O estudante ele tem total autonomia para escolher seu nível, tanto na primeira vez, como depois que ele faz essa escolha, de poder mudar de acordo com o que ele vai sentindo, se está muito fácil ou muito difícil, de acordo com o que ele acha. Isso ele pode mudar no próprio dia de nível, ou um dia ele começa na próxima semana ele vai mudando, ele tem essa autonomia. A ideia é justamente que os professores deixem eles livres para ter essa autonomia, não é para ficar engessado. Já na Matfic é um pouquinho diferente, eles vão entrar lá na zona de treinamento, a orientação técnica também foi falando disso, a orientação técnica de anos iniciais é uma, de finais e média é outra, então tem que olhar as duas dependendo de qual segmento o professor é. E aí na Matfic tem um lugar que chama zona de treinamento, que é exatamente onde o estudante vai entrar para ter acesso ao que foi programado para ele fazer. Lá ele é um pouquinho diferente, em vez de ter os 3 níveis já de maneira geral, ele vai entrar na página inicial e vai estar escrito no nível. Esse no nível é o correspondente à série que ele está, o ano, desculpa. E aí ele consegue um nível para baixo ou um nível para cima, também nessa lógica de se está muito fácil ou muito difícil, de acordo com o que ele mesmo está achando. Não é para o professor intervir em nenhuma das tarefas, nenhuma das plataformas nesse sentido.
e aí ele consegue fazer também. A gente está preparando também um material para falar qual que é o tema que ele vai usar de acordo com cada ano e cada bimestre. Isso também vai sair no documento orientador, que já saiu, mas ele vai ter essa atualização com essa tabela que não foi nesse primeiro momento. Ela ainda está sendo finalizada, a gente não queria que a rede ficasse sem esse material por enquanto, então ele só vai ter umas pequenas atualizações, mas ele já está quase 90% lá, não tem muita novidade do que vocês receberam. Já no ensino médio, a ideia do Tarefas é a mesma, ela se mantém, tem os 3 níveis, também os alunos podem entrar e sair do nível quando eles quiserem, e eles vão ter essa trilha. E aí, no ensino médio, em vez da Matific, a gente tem a CAN, e a CAN ela vai estar mais parecida com Tarefas, então ela vai ter também os 3 níveis, o estudante também entra em qual ele quiser, e também ele pode sair desse nível no momento que ele quiser. É importante dizer isso dos níveis, porque é mais prioritário que ele faça o nível que ele se sente mais confortável e mais desafiado e mais seguro, tudo ao mesmo tempo, do que ele se sinta pressionado a fechar os exercícios daquela aula. O foco é que ele consiga estudar de acordo com a proficiência dele e com o que ele acha que está ajudando no desenvolvimento da aprendizagem dele, e não fechar uma aula por conta de um número. Isso não é o importante, acho que é importante que todo mundo saiba isso para que não seja pressionado e não seja cobrado do estudante isso, e sim que o desenvolvimento seja prioridade. Sim, tem um movimento de bastante autonomia para o estudante também, que é interessante, né? Então a ideia não é que o professor faça essa definição ou que entregue para ele algo pronto, é realmente para o estudante poder explorar, entender qual que é o nível de dificuldade, entender qual que é o tema que ele está trabalhando. Esses temas eles vão ser abordados aula a aula, né, Carol? Exatamente. Isso é importante. Então, embora a gente faça a definição de temas foco, né, para o bimestre, eles são desdobrados aula a aula para poder entrar ali e explorar de maneira bastante autônoma e bastante simples. Tô dizendo isso porque na CAN, principalmente, tem uma diferença de uso, né? Então, o professor da aula regular, ele toma algumas ações na CAN para poder ajudar o estudante, né, de enturmação, de recomendação, enfim, e isso não é esperado para a orientação de estudos. O esperado é que o aluno realmente, o aluno ou a aluna, né, entre aí na plataforma, identifique a série, identifique o bimestre, os temas, a aula, e aí possa desenvolver conforme seu nível de proficiência. Exatamente. Carol, então, nesse sentido, né, a plataforma vai permitir o aprendizado pelo nível de proficiência do estudante, né, se ele está um pouquinho mais avançado ou menos avançado, né, em relação ao conteúdo, e também no tempo dele, é isso? Exatamente. Pode ir para o próximo slide, por favor, que eu acho que... Conheça o Wix Studio, a nova plataforma de criação web para agências, onde a liberdade criativa encontra a eficiência total. Elementos se ajustam em perfeita harmonia e até os layouts Dá uma fechada em tudo. A ideia dos anos finais e do ensino médio, falando de maneira geral, é que a gente tenha objetivos focos de cada um dos bimestres. Esses objetivos eles foram já definidos pela SEDUC para que todas as escolas estejam fazendo da mesma maneira. Então, dentro desses objetivos, que são pensados por bimestres, também são pensadas aula a aula. Então, a gente tem as aulas suficientes para cobrir o bimestre uma vez por semana, para que esses estudantes façam esses exercícios, seja em qual forma das plataformas, né? Tarefas, Matific e CAN, dependendo da aula do momento. Então, ele já tem isso pré-determinado, as aulas foram pensadas para ter um tamanho, uma quantidade de exercícios correspondente ao tamanho de uma aula e durar, então, um bimestre, e para ir no segundo bimestre mudar o tema e assim por diante. Mas é que nem o Júlio disse, isso tudo foi pensado aula a aula, o professor, ele tem que proporcionar essa autonomia para o estudante, é um momento de orientação de estudos, então é para o aluno mesmo conseguir ter essa autonomia, essa individualidade. Mas, é claro, cabe também ao professor orientar aonde entra, e tudo isso a gente vai estar sempre fazendo orientações, e também já tem as orientações técnicas que foram para ajudar a mostrar onde entra, como faz e tudo mais. E nesse sentido que o Fábio disse, é isso, ele tem essa aula inteira para fazer, às vezes não deu tempo, quer acabar em casa, eles conseguem ter acesso a isso, e é importante dizer também para os alunos do ensino médio do tempo parcial, que como eles não têm orientação de estudos na matriz, eles vão ter acesso a isso. Claro que eles não vão ter um tempo dedicado na matriz, porque isso para anos finais e ensino médio é planejado para acontecer dentro do tempo de orientação de estudos, mas eles têm acesso para que eles possam fazer isso no contraturno, às vezes no próprio laboratório da escola, em casa, onde eles conseguirem fazer. É interessante que mesmo eles não conseguindo fazer todas as aulas, eles consigam fazer algumas, porque
é um momento de estudo para eles e de conteúdos importantes para o desenvolvimento e para a continuidade. E é isso, no final da história são 3 níveis e os alunos têm essa autonomia para escolher e eles devem se sentir livres, mesmo que seja para explorar o nível mais avançado e ver que não é e voltar. A ideia é justamente que ele mesmo possa ir sentindo como ele está se desenvolvendo. Interessante que a gente estimula esse papel do professor como mediador, né, do processo, né? Então ele não tem esse protagonismo de precisar tomar ações na plataforma, precisar estruturar uma aula, é realmente mediar esse processo, auxiliar o estudante, mas sem esse compromisso, entre aspas, de protagonismo, que geralmente é o que acontece nas aulas mais regulares, né? Então aqui estimular realmente esse papel de mediação mesmo, né? Exatamente. Até porque o professor de orientação de estudos, ele vai estar dando tanto orientação de estudos de matemática como de português. Então, para não fazer o professor de matemática ter que olhar para português e vice-versa, a gente centralizou isso de maneira que a gente dá tudo o que é necessário para que essa aula aconteça e o professor consiga estar mais num papel de orientação do que dando a aula em si, justamente por serem 2 componentes, 2 componentes dentro de um, né, pode-se dizer. Maravilha. Eventualmente, né, São Paulo passando por situações de falta de luz, essas coisas pode, né, falta de internet, né, eventualmente o professor aí vai precisar aí trabalhar outro conteúdo, né, ter sempre uma atividade pronta para poder auxiliar os estudantes, né? Mas nas condições normais, né, na CNTP, né, o professor vai conseguir mediar a atuação do estudante aí na plataforma. Essa vai ser a atuação dele, vai ser um mediador de saberes nesta aula em si. Carol, tem uma pergunta para você aqui, para a gente fechar essa parte sua aqui. As plataformas Matific, GAN, não sei se é você, o Júlio, vocês dois, né? As plataformas Matific e GAN devem ser utilizadas nas aulas de orientação de estudos? E aí uma segunda, acho que você respondeu, mas vale a pena ressaltar, né? Como fica na escola PEI e na regular? Isso. As plataformas devem ser usadas no ano de orientação de estudos, né? A gente recomenda que seja usado justamente porque a gente fez todo esse planejamento para que caiba e tudo mais, então a gente acredita que tudo foi muito bem pensado e que todos os estudantes e os professores vão ganhar muito caso eles usem. Aí tem essa separação, né? Em tarefas, é tanto anos finais como médio. É a mesma plataforma em língua portuguesa o tempo todo. Na matemática, a gente vai ter essa diferença. Então, nos anos finais é Matific e no ensino médio é a CAN. E aí foi pensado, quando a gente entrar, quem já olhou a orientação técnica ou quem ainda for olhar, vai ver que tá separado, cada ano vai ter o seu, então a estrutura é a mesma, mas quando o aluno entra com o seu login, ele já vai ter acesso ao ano dele, ou tem o link certinho lá no caso da CAN, que ele entra no ano correspondente. Então, a gente orienta que seja assim usado nesse momento. A segunda pergunta, desculpa. Deixa eu fazer uma adenda essa pergunta, Claro. porque eu acho que ela pode ser capciosa, esse entendimento, né? No seguinte sentido. A gente comentou que durante as aulas regulares de matemática, no ensino fundamental nos finais, a gente tem uma aula dedicada ao uso da Matific. No ensino médio, temos uma aula dedicada ao uso da CAN. Isso se mantém. O que a gente está trazendo aqui é que são 2 momentos de uso destas plataformas, né? Perdão. Um momento na aula regular, aderente ao currículo paulista, aderente ao escopo sequência, aderente àquilo que está sendo trabalhado no dia a dia, semana a semana com os estudantes, e um outro momento de orientação de estudos, que também é de uso da plataforma, mas agora com temas focados, tá? Então, acho que só para não gerar nenhuma confusão, tem os 2 usos, né? O mesmo para o Tarefas. O Tarefas entra nesse lugar de ser realizado dia após dia, conforme os professores vão publicando, os alunos vão realizando as tarefas de casa, e especificamente para orientação de estudos em língua portuguesa, você tem um ambiente exatamente para isso, para o aluno realizar na aula de orientação de estudos, tá? Então, acho que só fazer esse adendo é importante, para a gente não sair daqui falando, poxa, mas a Matific não era no escopo sequência, a CAN também? Sim, são as 2 coisas. Acho que isso é importante pontuar, e as orientações todas estão sendo feitas também nesse sentido, tá bom? Maravilha, né? A orientação de estudo como estão nas PEIs, né? Perfeito. Exatamente. E o Tarefas é isso, é a mesma plataforma que nem o Júlio disse, mas ela é usada de maneira diferente. Então, hoje o que a gente tem das 2 atividades sendo mandadas para os alunos depois da aula vai ser diferente nessa estrutura. São 10 atividades para ser feita durante a orientação de estudos. São plataformas que se repetem, mas com usos diferentes, basicamente. Exato. Acho que a segunda pergunta foi algo que você mencionou, né? Como é que fica na escola PEI e na regular, né? Ah, sim. Nos anos finais a gente não tem essa questão, porque mesmo nas parciais a gente tem 2 aulas em todos os anos por semana de orientação de estudos. Então, isso
não cabe nesse momento, porque justamente a gente tem a chance de usar por semana tanto a Matific quanto tarefas. No ensino médio que entra essa questão. No parcial, realmente, não está previsto nenhum momento em nenhum das 3 séries, então o aluno ele vai ter acesso tanto ao tarefas quanto à CAN, mas ele não vai ter esse momento reservado na matriz para ele fazer. Então, ele tem acesso, a gente estimula que ele faça, a gente acha que é interessante, a gente acha que cabe a escola incentivar esse uso, mas ele não tem esse momento dedicado, então vai caber ao momento... o contraturno do estudante e um momento de dedicação dele mesmo. Mais assíncrono, né? Exatamente. Já em PEI, 9 horas, fica tudo normal, porque a gente vai ter na primeira série 2 aulas de orientação de estudos, na segunda e na terceira 3. Então, a gente consegue fazer isso de maneira mais confortável. O que fica um pouco mais delicado é a primeira série da PEI 7 horas, que é só uma aula por semana. Nesse caso, vai ter que cada professor vê o que funciona melhor na sua escola. Se vai fazer uma semana matemática, outra semana língua portuguesa, e os alunos tentam fazer isso no contraturno, ou se vai tentar sempre, por exemplo, a CAN, eu sinto que meus alunos têm mais dificuldade de fazer em casa, então vai sempre fazer a da CAN e a língua portuguesa fica no tarefas para fazer em casa. Esse vai ter um pouco mais de dificuldade, mas é só em uma série. Vocês sabem bem que a matriz do ensino médio é difícil de caber tudo que a gente quer, foi o que a gente conseguiu colocar lá, porque são muitas prioridades, mas ainda tem essa uma aula dedicada, e aí vai ter que ter um pouquinho desse jogo, mas a gente acredita que vai dar tudo certo. Com certeza, Carol. Então, obrigado, Carol. Obrigado, Júlio, aos demais aí por todas essas orientações, né? Acho muito importante, né? A gente não combinou isso aqui, mas a gente tem que, de alguma maneira, viabilizar que esse material chegue aí para as DE, né? Porque eles vão utilizar isso aqui nas formações, nas orientações. Acho que a gente precisa viabilizar que esse material, vai ficar um compromisso aqui, né? No ar aqui, né? Ao vivo, a gente mandar isso de alguma forma, porque aí fica, né, a gente orientou aqui nas lives, mas a rede, ela sente a necessidade de ter algo escrito, né, do que foi algo por escrito, né. Então, acho que a gente vai ver como é que viabiliza isso, né, como é que vai chegar isso daí, mas vai chegar isso aqui, né. Então, eles estão todos aqui dizendo assim, vai chegar então aí as deles. Então, além de agradecer aqui a todo, tem um timão aqui atrás aqui para apoiar essa ação, né, essa orientação, queria agradecer a todos, né, agradecer também principalmente, né, você aí, gestor, né, você PEC, supervisor, que tirou esse tempo aí para estar aqui com a gente, né, os coordenadores, né, que estão aí ansiosos também, se preparando para esse momento aí de retomada, né, para o encontro com os professores, também aí para o planejamento inicial de ano, com certeza aí juntando muitos materiais para esse momento importante de retomada. E aí, como dizemos no início da live, né, será um ano em que os professores serão muitas vezes incentivados a melhorar a qualidade da aula, então é importante darmos subsídios e apoiarmos o professor. O professor conseguir melhorar a qualidade da aula dele, ele precisa muito de apoio, e parte desse apoio é essa entrega, né, dos materiais, entrega aí das plataformas, e também apoiarmos o professor nas ações dele, nos planos das aulas, para que ele consiga executar bem o trabalho, né? Então, nós aí esperamos que essa live, toda essa orientação que foi passada aqui, também ajude aí vocês que estão mais colados aí com o professor, apoiar o professor, acolher ele e apoiar para que ele consiga realizar bem o trabalho dele. Então, nós vamos nos despedindo aqui. Fica aqui os nossos agradecimentos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Bom, pessoal, como sempre, a intenção é ajudar. Espero ter te ajudado. O vídeo de hoje é esse. Deixe uma curtidinha, um comentário. Até a próxima.